Nessa nossa sexta aula, eu te convido a ressignificar os desafios que anda vivenciando por aí. E sem teorizações mais complexas, o que eu quero te contar? O que é ressignificar? É você escolher intencionalmente, com toda a sua consciência, dar novos significados ao vivido. Então, fazendo um link com a nossa aula anterior, é quase como a gente tirar as lentes com as quais a gente olha para algo e experimentar uma nova lente. Isso perpassa por escolher passar por esse portal da maternidade, da paternidade, pelo amor, fazendo escolhas mais conscientes. Como eu posso vivenciar essa situação que mobiliza algo grande em mim de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva. Não é negar os desafios, mas é escolher olhar para os desafios de uma nova forma. Eu lembro um dia que eu dava aula no curso de psicologia, uma das disciplinas que eu dava nesse curso se chamava Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência. E eu falava sobre as fases de desenvolvimento. E no primeiro dia de aula, uma aluna chegou até mim, no final da aula, muito angustiada, falou: Cecília, já adorei o cronograma, estou super animada, tenho um filho de 2 anos e meio, mas tem uma coisa nele que me preocupa muito, e eu vi que ela realmente estava angustiada. Ele é o meu primeiro filho, o primeiro neto dos 2 lados, é a primeira criança nessa família, nessa casa, e eu tô muito preocupada porque ele não para um minuto. Tudo que eu faço ele quer fazer igual, tudo que a gente faz ele imita, sobe em todos os cantos, quer pegar todos os objetos. A gente tá meio preocupado, eu queria saber o que é isso. E aluno de psicologia, aluno de faculdade, eles têm muito isso. O que é isso, né? Uma curiosidade muito grande. Já fui uma aluna adentrando no curso de psicologia, a gente quer as respostas prontas para tudo. E quando ela me pergunta o que pode ser isso, o que é isso? Eu entendi que tinha uma angústia no coração dela, eu entendi que o olhar dela para aquela criança, para as buscas, né, para as experiências daquela criança, era um olhar impregnado de medo dos ruídos externos, do que ela já leu, já ouviu falar, tinha uma suspeita de que tinha algo errado. E eu olhei para ela e falei: já sei o que é. E ela: o quê? Né? Até quase com um caderninho na mão ali anotando. Eu falei: o seu filho, o que ele está fazendo diz simplesmente, quer dizer simplesmente que ele é uma criança de 2 anos. Só isso. Criança de 2 anos vai movimentar, vai imitar, vai querer fazer as coisas, algumas com uma intensidade maior, outras menor, mas isso diz só isso. Ela olhou para mim, pelo olhar dela, não senti que tinha uma satisfação na resposta ali, mas no final do semestre, ela me entregou uma carta. Ela escreveu uma cartinha lá de próprio punho, dizendo que adorou a disciplina, que aprendeu muito, fez muito sentido, e ela escreveu na carta que tinha feito muita diferença para ela, para a vida dela como mãe, a nossa primeira conversa no primeiro dia de aula, né? Quando eu disse para ela que o seu filho faz o que uma criança faz, né? Como que escutar algo ou mudar o olhar, opa, então isso não é um problema, isso aqui é natural, é da natureza da criança. Já ajudou essa mãe a tirar o óculos do problema e ver, opa, é desafiante, meu filho de 2 anos quer mexer em tudo, quer subir em tudo, mas eu estou entendendo o que isso diz de uma criança, de um desenvolvimento natural, né? E aqui nessa aula eu conto para você que tá nesse curso sobre criança do movimento, que se eu tivesse que escolher uma palavra para representar as crianças de uma maneira geral, essa palavra seria movimento, porque a forma que uma criança tem de entender o mundo, de se expressar, de aprender, de apreender aquilo que ela vivenciou, é se movimentando, mexendo, experimentando livremente. É assim que a criança aprende. Preocupante não é aquela criança que está o tempo todo fazendo alguma coisa, mexendo, desbravando. Isso não é preocupante do ponto de vista do desenvolvimento. Isso é cansativo para quem está perto, certamente. Mas preocupante é criança quietinha demais. Criança ali, ó, o tempo todo numa tela, criança que já não brinca, já não inventa com a imaginação e o próprio corpo. Isso é preocupante. Movimento, sempre falo, né? Movimento não é sinônimo de doença, patologia ou transtorno. A nossa sociedade, nosso contexto social e cultural
tende a patologizar a infância. O que significa isso? A criança faz algo que não está de acordo com o que eu gostaria, ou está me dando um trabalho, ou que está mobilizando em mim angústia. Vou fazer uma pesquisa aqui, vou buscar algum profissional para me dizer o que é isso, deve ter algum nome, aí busca-se uma patologia, um adoecimento diante do desafio. E o que tem acontecido muito com a infância atualmente? Ela tem sido patologizada e as crianças medicalizadas. Vamos dar um remedinho para essa criança, para resolver isso. Então, é uma forma de, até inconsciente, né? Uma busca até inconsciente de, eu vou lavar as minhas mãos, ó. Tá vendo? Meu filho é assim porque tem de fato um problema, tem de fato tem nada que eu possa fazer aqui para cuidar disso. Então, busca-se muito qual é o problema nisso aqui? Tem algum problema? Qual é o nome disso? Qual é o profissional que eu vou buscar? Tem alguma medicação para isso? E a gente precisa ressignificar, dar novos significados. Movimento é potência, é vitalidade, é sede de vida. Uma criança que se movimenta muito vai incomodar, porque nos demanda uma entrega muito grande. E como a gente vive num contexto social e cultural atual, que valoriza a eliminação rápida do sofrimento, do que incomoda, do que sai diferente do esperado, o que vem acontecendo? As nossas crianças vêm pagando um alto preço. A infância vem sendo patologizada, as crianças medicalizadas, e muitas vezes isso acontece de forma apressada, equivocada e até irresponsável. Isso tem acontecido muito. Então, qual o convite? Antes de buscar aprofundamentos nisso, né, no que pode ser patológico, que pode ser um transtorno, que pode ser um adoecimento, a gente precisa entender, você precisa entender que a criança conhece o mundo mexendo, movimentando. Criança é vitalidade, é sede de relação, sede de experimentação. E então busque novos significados, tá? E eu vou contar a história aqui do Thomas Edison. Eu sempre gosto de trazer essa história, uma história real. Para quem não lembra, né? Quem foi Thomas Edison? Foi aquela figura genial que dentre algumas de suas invenções estão aí a lâmpada, né, a energia elétrica. Então Thomas Edison, ele foi uma personalidade genial, mas eu vou contar um pedacinho da história dele que tem a ver com esse ponto aí de ressignificar. O Thomas Edison, ele era o 7º filho, ele era o caçula de 7 filhos. E lá em 1847, ele morava com a família nos Estados Unidos, mudou para Ohio, ele se mudou de um estado dos Estados Unidos e foi para Ohio, e lá ele frequentou uma escola, mas ele ficou nessa escola só por 3 meses, e um belo dia ele chegou em casa com uma cartinha que entregou para a mãe, e falou: mãe, lá na escola pediram para que eu te entregasse essa carta. E a mãe abriu a carta, o Thomas ainda não sabia ler, ela leu, começou a se emocionar e começou a chorar na frente dele. Ele muito angustiado: mamãe, o que foi? Por que você está chorando? E a mãe dele leu, fechou a carta, respirou fundo, olhou para ele e falou: meu filho, nessa carta está dizendo que você é um gênio e que nessa escola eles não conseguem te ensinar. Então a partir de amanhã eu serei a sua professora. E assim foi. A mãe do Thomas Edison virou a professora dele, começou a ensinar as coisas para ele e bem rápido ele aprendeu a ler, ele começou a devorar livros. Ainda pequeno, aos 11 anos, ele começou suas primeiras invenções lá no porão da casa dele. E aí quando ele estava mais velho, foi morar sozinho, aí teve a notícia de que a mãe faleceu. Ele e os 6 irmãos se juntaram na casa da mãe para organizar tudo, os pertences, né, para organizar as coisinhas ali da mãe, como tudo aconteceria. E o Thomas Edison encontrou a tal carta que um dia ele entregou para a mãe ler. E ele, muito curioso, falou: nossa, agora eu vou ter a oportunidade de ler aquela carta, né? Deixa eu lembrar o que estava escrito. Ele abriu a carta e se emocionou muito, porque naquela carta não estava escrito o que a mãe falou. Naquela carta estava escrito: Thomas Edison é uma criança doente mentalmente. Ele não pode mais frequentar essa escola. Ou seja, naquela carta estava escrito que ele era uma criança incapaz de aprender. E aquela mãe, com toda a sua sabedoria, ela escolheu dar um novo significado ali, né? Uma capacidade de resiliência enorme e uma sensibilidade para cuidar daquela criança, do que vai chegar até aquela criança.
ela conta para ele que ele é um gênio, que ela vai ser a professora. Então ela escolheu dar um novo significado, ela escolheu se imbuir da autorresponsabilidade de mãe para fazer algo por aquele filho. E olha a diferença que o olhar de uma mãe, que a fala de uma mãe pode fazer, né, na vida de uma criança. Então, ressignificar. Eu lembro quando o Ian era ainda bebê, ele era um bebê muito ativo, né? Ele dormia sonos curtinhos e já acordava com a intensidade toda. Até os 2 anos e meio, o Ian acordava de 2 em 2 horas. E teve um determinado momento, quando ele tinha 1 ano, mais ou menos, que teve uma noite que eu comecei a chorar muito com meu marido. Eu falei, eu vou enlouquecer. Não sei se eu vou dar conta, porque ele acorda muito. E eu, no meu maternar, que faz sentido no meu coração, a minha forma de estar com os meus filhos se eu escuto um choro, eu vou ali cuidar, eu vou acolher. O choro é um comunicado, é um pedido de algo. Essa é a minha forma de estar com os meus filhos. Não era sobre isso, vou deixar chorando. Não. Não vou deixar chorando, não vou deixar sozinho. Eu vou acolher, eu vou buscar trazer para o meu quarto, vou para o quarto dele, a gente fazer esses movimentos. Até que um dia eu escolhi ressignificar, né? E qual foi o meu, intencionalmente, o significado que eu dei, a mensagem que eu passei para mim mesma? Ao invés de ficar, por que, meu Deus, comigo? Vou enlouquecer, não vou dar conta. Para quê? Qual aprendizado? O que de bom tem nisso? E eu comecei a dizer para mim, que bênção que eu, Cecília, posso estar aqui cuidando do meu filho, acolhendo o meu filho. E quando ele acorda de 2 em 2 horas, ele não acorda porque está doente, ele não acorda porque está com algum problema. Ele acorda saudável, ele acorda cheio de vitalidade. Então eu comecei a escolher estar nesses momentos que são desafiantes. Ressignificar não significa maquiar a situação, não significa fingir que está tudo delicioso, não. Não estava delicioso, mas eu escolhi dar novos significados, criar novos enredos mentalmente para mim. Um outro exemplo, Ian Piquitito teve muita cólica, assim, e as cólicas dele, bebê, foram diferentes da Mel, porque a Mel tinha uma hora certinha, era por volta de 5:30 da tarde até umas 7 da noite. Era esse intervalo, eu já ficava até... me preparava. O Ian teve uma época do 2º para o 3º mês que era quase que o dia inteiro, assim, aquela cólica desdobrando. E eu fazia de tudo que eu lia, que eu escutava, que eu entendia para ajudar. E teve uma madrugada que eu passei quase que a madrugada inteira com ele no colo, andando pela casa, meu marido revezando comigo, claro, né, ajudando, dando apoio nesse momento. Mas teve uma hora que eu estava na janela vendo o sol nascer e eu falei, qual pode ser o meu movimento de ressignificar isso? Como pode ser bom estar aqui, madrugada afora? E aí eu adoro fazer atividade física, né? Adoro, me abastece, me faz bem. E eu não estava fazendo atividade física nenhuma fora de casa, porque claro que dentro de casa intensamente, né? Cuidar do Ian, da Mel, da casa. Mas eu sentia falta do meu momento fora, fazendo as minhas atividades físicas. E aí eu escolhi dar o significado de estar aqui com o meu filho no meu colo é a minha subida ao pico do Everest. Eu criei essa história para mim. Eu tô aqui, ó. Quem disse que é fácil, né? Subir o pico do Everest. Eu tô aqui treinando de madrugada, eu tô aqui com meu filhote, tô aqui exercitando os meus braços, as minhas pernas, porque eu tenho que ir para lá e para cá. Essa é a minha atividade física, eu tô aqui e eu escolhi esse tema, né, de subir um pico, o pico do Everest. Eu adoro natureza, eu adoro montanha. Pode parecer bobo escutar isso, mas me ajudou a voltar para o meu eixo, a buscar a minha sanidade, né, mental, buscar a minha saúde emocional para estar com meu filho. Cecília, que lindo! Sempre você consegue fazer isso? Não, não é sempre. Tem dia que me debulho de chorar, tem dia que eu dou os meus gritos de desespero, tem dia que eu falo, não aguento mais, tem dia que eu mando mensagem pro meu marido no trabalho, volta logo porque não tô aguentando. Até hoje eu tenho esses momentos em que eu saio do meu trilho, obviamente. Também sou humana, como você é humana, como você é humano. É sempre que eu consigo ressignificar? Não. Tem dia que eu caio no porquê, meu Deus, no lugar de vítima, no lugar de não aguento mais.
E tá tudo bem, a gente precisa abrir espaço para isso também. Mas a maior parte dos meus dias, a maior parte dos meus momentos com os meus filhos, com o Ian, são momentos em que eu consigo ressignificar o desafio. É sempre? Não, não é sempre, tá? Mas ressignificar é escolher intencionalmente dar outros significados, tá? E agora eu escrevi aqui uma tarefa para você fazer, uma atividade aí no seu caderno, para você escrever, né? Na verdade, antes do caderno, me veio forte aqui que a gente pode fazer uma vivência, tá? Uma vivência aqui nesse momento. Eu sugiro que você feche os seus olhos, então descruza as pernas, se está sentada, põe os pés no chão, as mãos no coração. Se estiver deitada ou deitado escutando essa aula, barriga para cima, mãos e braços descruzados. E eu te convido nesse momento de olhos fechados, vamos mais uma vez prestar atenção na respiração. Então você pode inspirar profundo pelo nariz, expirar pela boca. Mais uma vez, inspira, expira pela boca. E de olhos fechados, eu te convido a identificar, a buscar aí no seu coração, com toda a sua sinceridade, qual é o seu maior desafio hoje na relação com seu filho? O que quando você tem que fazer, quando tem que vivenciar, vem forte, mobiliza uma angústia, uma raiva, um desespero, uma vontade de sumir? Pode ser que você se responda, nossa, tem tanta coisa, mas escolhe um desafio. E agora você vai respirar fundo, com esse desafio em mente. E depois do que você escutou aqui nessa aula, como é que hoje você poderia ver essa situação de uma forma diferente e mais positiva? Porque ressignificar tem a ver com buscar um olhar menos angustiado, buscar um olhar mais consciente, buscar um olhar mais de presença, mais de aceitação. Quando a gente bate de frente contra as coisas como são ou como estão, quando a gente resiste a algo, esse algo persiste, ele fica grande. Agora, quando a gente abre para as coisas como elas estão, como elas são, mas escolhe dar um significado diferente, isso pode ter um outro significado, né? Então eu vou dar um exemplo. Pode ser que o que mais te incomoda é, nossa, nos momentos de refeição, quando meu filho tá ali e não senta à mesa. Ele senta, dá 2 colheradinhas da comida, depois sai correndo, isso me angustia, eu acho que isso é errado. E se um novo significado fosse, uau, meu filho pode correr, meu filho é saudável, né? Ele está se alimentando aqui, não do jeito que eu gostaria, não é delicioso isso, não é maravilhoso, mas tem vitalidade ali, tem energia, a gente está na nossa casa e ele está brincando enquanto se alimenta, né? Já estou antecipando um ponto dessa questão da alimentação, né? Não é tão bom para a criança você ficar indo atrás dela com um prato de comida. Filho, a comida tá aqui na mesa. Aí ele tá lá pulando, girando em volta da mesa. E aí ele vem de novo e a gente vai ter uma aula específica sobre alimentação, tá? Sobre esse momento com as crianças do movimento, que é um momento diferente, é desafiante para nós, mães e pais de crianças do movimento. Então, qual pode ser um novo significado, um novo olhar para isso? Opa! Ainda não tive essa aula específica, mas a Cecília já deu um spoiler ali de que não tem problema o meu filho sair da mesa, ele senta, dá uma colheradinha, volta em torno da mesa, depois volta, não tem problema. Isso diz de uma necessidade dele ali, de movimentação. Da mesma forma que nós adultos adoramos, né, fazer as refeições, sair para almoçar, para jantar, a gente conversa, a gente ri, dá gargalhada, às vezes toma um vinho, uma cerveja, um suco, o que quer que seja. A gente quer se divertir enquanto se alimenta, a criança também quer. E a forma de divertir da criança não é conversando, é corporal, da criança do movimento ainda mais. Então, voltando, né, para a vivência aí, qual
Como você poderia ver essa situação de uma forma diferente e mais positiva? De olhos fechados, inspira profundo mais uma vez. Expira. Qual pode ser a sua maior aprendizagem com isso? Qual pode ser o ganho de vida? Qual habilidade o desafio na relação com seu filhote está te fazendo desenvolver? Qual habilidade? Então, por exemplo, com a chegada da Mel e do Ian, dos meus filhos, eu me tornei visivelmente uma pessoa muito mais flexível. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito metódica, tudo certinho. Adoro listas de afazeres no final do dia. Nossa, eu fiz isso, checklists. Sem filho, eu cumpria 100%. Sou organizada, focada, disciplinada. A Melissa nasceu, colocou isso por terra. Chegou o Ian, então, do movimento. Uau! Então, o que eu aprendi? Qual foi uma habilidade que a chegada dos meus filhos me fez desenvolver? Flexibilidade. Eu programei aqui, mas não deu, eu não vou morrer de desespero, não vou ficar com ódio. Às vezes vem raiva, óbvio que vem, mas eu não deixo isso me levar, tomar conta. Essa foi uma habilidade. Uma outra, paciência. Paciência com o tempo do outro. Paciência com a necessidade do outro, abertura para a escuta do outro. Então, quantas habilidades os desafios do nosso cotidiano podem mobilizar na gente, né? Então, o que você está aprendendo? Quais habilidades? Não estou dizendo aqui para você negar os desafios, colocar panos quentes, maquiar, fingir que está tudo delicioso. Eu sei que não tá. Eu sei que nem sempre é. Mas respira fundo e faça essa escolha escolha vamos começar pequenininho. Um desafio grande na relação com a sua criança. Escreve ele, agora pode abrir os olhos. Você vai escrever qual é o desafio, em qual momento, quando ele faz o quê. Quando a sua criança faz o quê? Você vai escrever e vai buscar dar novos significados. Vai escolher intencionalmente, conscientemente, tirar esses óculos com essas lentes da densidade, do peso e vai escolher, opa, consigo ver uma luzinha ali no fim do túnel. Eu tô aprendendo isso, tá me ajudando a desenvolver isso. E esse é um exercício para a vida, né? É fundamental olhar para o que dói, olhar para onde dói, olhar para o que angustia, de onde vem, mas também é fundamental essa escolha de ressignificar. Um bom mergulho aí para você nesse sentido.